Há coisas na vida que são muito lindas para serem esquecidas, como, por exemplo, gestos de amor do pai ou da mãe, o amor de um bombeiro que se sacrifica para salvar seus semelhantes também é demasiado lindo para ser esquecido e por isso reverenciamos sua memória. Mas a maior bênção que já nos aconteceu foi a visita do Filho de Deus em forma de homem. Sua vida, acima de todas as outras, é muito linda para ser esquecida e por isso apreciamos seus ensinamentos e exemplos na Sagrada Escritura. Infelizmente, seus ensinamentos e exemplos, apesar de sua importância e beleza, é tudo o que alguns lembram, ainda que não sejam a maior característica do Divino Salvador. O mais sublime ato na história da vida de Jesus foi sua morte. A morte é sempre importante porque sela um destino. Qualquer homem moribundo é uma cena emocionante e qualquer leito de morte é um lugar sagrado. De todas as mortes na história da humanidade, nenhuma tem a importância que tem a morte de nosso Senhor. Todos nós viemos ao mundo para viver. Nosso Senhor, ao contrário, veio para morrer. Toda a vida de Jesus está orientada para este momento supremo. O Senhor está firmemente pregado na cruz. Tinha esperado pela morte durante muitos anos, e naquele dia cumpria-se o seu desejo de redimir os homens. Invadia uma profunda alegria ao estender os braços sobre a cruz, para que todos soubessem que era assim, que teria sempre os braços abertos para os pecadores que dele se aproximassem. Ele mesmo disse que veio para dar a sua vida para a redenção de muitos. Portanto, se a morte era o momento supremo da vida de Jesus, é então aquilo que ele queria que fosse lembrado. Ele não mandou ninguém escrever a Bíblia. Ele não se sentou para escrever uma linha da Sagrada Escritura. Não mandou ninguém registrar de algum modo a sua bondade para com os pobres. Mas ele pediu que os homens lembrassem sua morte. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E vejam que isso é o centro da vida da Igreja Católica. O ápice, o cume da vida eclesial. Eu faço questão de dizer isso porque uma vez escutei da boca de um sacerdote famoso, famosíssimo, midiático, que a palavra seria tão importante quanto a Eucaristia, que haveria uma presença real de Jesus, pasmem, também na palavra. A presença de Jesus na palavra é virtual. Quando o diácono, o padre ou o bispo leem o Evangelho, eles representam Jesus. É como se Jesus estivesse falando ao povo, mas não é Jesus que está falando. Virtual vem do latim virtus, que quer dizer força. Então é o bispo que fala como se fosse Jesus. Mas a presença na Eucaristia é real. E a missa não é só a produção, entre aspas, do sacramento, senão que é, como eu já dizia ontem, a perpetuação do único e suficiente sacrifício salvífico.
E para que, ao longo dos anos, este memorial não sofresse alterações, ele ditou exatamente o modo como deveria ser feito. O memorial foi instituído na véspera de sua morte e desde então se chama a Última Ceia. Ele se ofereceu como vítima para ser imolado, para que os homens não se esquecessem de que não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E Jesus deu a sua vida por seus inimigos, que éramos todos nós na medida em que nos tornamos inimigos de Deus pelo pecado. E é isso que ele espera de nós, que sejamos capazes de dar as nossas vidas também, que cheguemos a esse amor máximo. Nosso amor deve apontar para o amor aos inimigos. Ah, eu não dou conta, padre. Ah, mas esse aqui não merece. Você sabe o que ele fez comigo? É o que a gente escuta. Então, assim, nós nos condicionamos. Nós tolhemos a graça de Deus. Muitas vezes, vamos até achar que algo é difícil, porque nós conhecemos a nossa própria história, conhecemos as nossas limitações. Mas o que a Sagrada Escritura diz e que nós devemos crer por fé? A Deus nada é impossível. Então, aquilo que você acha impossível, coloca na presença de Deus e fala assim: oh, para ti nada é impossível. E eu quero perdoar essa pessoa, eu quero ser amigo do meu inimigo. Tira isso do meu coração. Veja que aí, justo na maldade dessa pessoa, que não ama você, que lhe persegue, que lhe calunia, Deus está dando a oportunidade do máximo grau de santidade. Esse é o maior, porque é o que nos assemelha a Jesus Cristo. E aí o que a gente faz? Zona de conforto. A gente deixa escapar essa graça. E assim não crescemos. E assim não fazemos o que Deus quer aqui e agora. Temos o costume de enveredar por um caminho de picuinhas. A gente prefere dar gelo. Quantos casais não vivem por aí numa eterna neurose de justiça, pesando na balança o que o outro faz ou deixa de fazer? Eu fiquei muito orgulhoso de uma filha espiritual minha, bombeira, e tem um casamento difícil, que há anos vinha lutando pela mudança de comportamento do marido, lutando, lutando, lutando. Chegou num ponto que ela disse: bom, acho que não vai mudar. E resolveu parar de se entristecer, parar de se sentir frustrada, parar de chorar. Decidiu trocar a roupinha de vítima pela roupa de heroína. E decidiu que ia entregar essas frustrações para trás a Deus. É uma decisão pessoal. Quem escolhe somos nós. Quantas pessoas não vão ficar escandalizadas? Ah, não, mas espera aí, a gente merece ser feliz. A gente só vive a vida uma vez. E com isso, por conta desse nosso apego a esta vida que passa, nós damos um mau conselho para uma pessoa que quer ser santa. Olha, pensa bem no que você está fazendo, hein? E pasmem, é uma pessoa feliz. Sabem por quê? Porque a decisão foi dela. Começou com ela, quem a mantém é ela, porque ela quer. Isso vai na contramão da psicologia. Quantas correntes não falam dessa
busca da felicidade, que o que importa nessa vida é ser feliz. Só que desconhece que existe muita felicidade nesse espírito de sacrifício movido pelo amor. Porque o ser humano vem programado de fábrica para amar. No dia seguinte, conforme Jesus havia predito, ele foi crucificado entre dois ladrões e seu sangue derramado para nos redimir. A pior morte, não apenas no sentido de ser a mais dolorosa, senão também por ser a mais humilhante. Na sociedade judaica, a morte na cruz era para os piores malfeitores. E Jesus ainda é misturado com dois ladrões. E esses dias eu recebi um material interessante que me ilustrou sobre algo que eu desconhecia. Na Roma antiga, os banheiros eram coletivos. Não havia papel higiênico. Desculpem, eu vou falar algo meio, né? E as pessoas faziam a sua higiene, depois das suas necessidades, com uma vara, na ponta da qual tinha uma esponja que era embebida em vinagre. Então vejam o grau de humilhação de Jesus. Por quê? Porque quando ele disse que tinha sede, levaram uma vara com vinagre na ponta. A vara que era o papel higiênico. Né? E isso me remete às considerações de Ana Catarina Emmerich. Pesquisa se é beata ou se é santa. A última vez que eu vi, ela era beata. Ela escreveu um livro sobre a paixão de Jesus a partir das revelações particulares de Jesus a ela. Inclusive, Mel Gibson se valeu desta obra para dirigir A Paixão, que é um filme que eu recomendo que vocês todos assistam ainda hoje. Um filme que muitos dizem que foi exagerado, não precisava daquilo tudo. Aquilo tudo foi o que aconteceu. O trabalho que Mel Gibson fez de pesquisa para ser o mais fiel possível às últimas horas da vida de Jesus foi uma coisa fenomenal. Ele pediu a assistência de um padre legionário de Cristo, especialista em Sagrada Escritura, que fez como que um apanhado das narrações da paixão nos evangelhos. Ele se baseou nos estudos do Dr. Pierre Barbet sobre o Santo Sudário, esse que era médico, especialista em anatomia, que mostra a partir das marcas que este grande milagre da nossa fé traz, o que foi de fato a flagelação. Então, tudo aquilo ali de fato aconteceu. E o que diz Ana Catarina Emmerich nessa obra? Que os nossos pecados mortais foram expiados através da morte de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Então, para que nós não morrêssemos, ele morre representando todos nós. E ele podia representar a todos por ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. E os nossos pecados veniais, que são os pecados leves, como a Bíblia diz, há pecados que são para a morte e outros que não são, está na Epístola de São Tiago. Faz questão de remarcar isso, porque nossos irmãos evangélicos dizem, não tem pecadinho nem pecadão, é tudo pecado. Tem sim. Óbvio que existe uma diferença entre um assassinato e uma mentira. Querer dizer que é tudo igual é absurdo. É logicamente absurdo. Então, como foram expiados os nossos pecados veniais? Exatamente através das humilhações. Aí vem expiado o orgulho, que às vezes pode chegar até a ser mortal, dependendo da situação.
através das cusparadas, os pecados cometidos por pensamentos foram expiados através da coroação de espinhos, pecados que a gente comete com a cabeça. Então a cabeça de Jesus padeceu. E veja, os espinhos não podiam matar Jesus, mas fizeram Jesus sofrer. E aí eu enxergo nesse gesto de levarem à boca de Jesus uma vara com esponja, sendo aquilo papel higiênico, a expiação dos pecados por palavras. Nossos pecados de preguiça foram expiados nas chicotadas. Por quê? Porque foi um sofrimento físico que se opõe ao conforto físico que a gente procura na preguiça. Faz sentido para você? Para mim faz todo sentido. E é para a gente saber que nada foi em vão. Absolutamente nada. O que diz a Sagrada Escritura? Quem se humilha será exaltado. Jesus passou a máxima humilhação e nos amou com o máximo amor. Por isso está sentado à direita do Pai. A Igreja Católica, fundada por Cristo, tratou de registrar e ensinar sua doutrina. A Bíblia foi dada ao mundo pela Igreja, não foi por Martinho Lutero, como mentem há séculos. A Igreja não só tem ensinado a doutrina de Jesus, senão também que o levou a sério ali onde disse: "Fazei isto em memória de mim". Cada Santa Missa é este memorial, no qual se representa sua morte na cruz, no qual nós obedecemos a Jesus Cristo. Por isso a missa é para nós o ato maior do culto cristão. Acima da adoração ao Santíssimo Sacramento, cuidado para não confundirem. E aí eu preciso fazer um parêntese aqui. Hoje é moda nas escolas, nas universidades, se optar pelo culto ecumênico. E cai naquele espírito medíocre que eu denunciei na missa da quinta-feira, que eu tenho combatido aqui frequentemente. As pessoas investem dinheiro e tempo na organização das festas. O baile de formatura tem que ser cheio de detalhes e a gente não se incomoda em gastar. Agora, já que temos que dar uma satisfação a Deus, né? Vamos fazer o 2 em 1. Mais barato, mais fácil. Eu e o pastor Edmilson aqui temos uma compreensão de que temos que separar a missa de culto. Não é porque nós não sejamos irmãos, nós somos super amigos. Eu costumo dizer que a gente come na mesma colher, não é nem no mesmo prato. Mas o que acontece no culto ecumênico? Para o católico, a missa é o culto máximo. Então, como é que eu vou trocar esse culto máximo por um culto ecumênico que é simplesmente um momento de oração e louvor? Ou meditação, porque se lê a palavra, vai haver uma homilia lá do padre, outra do pastor. Então, não é porque nós não tenhamos um espírito ecumênico, não é porque não queiramos nos congraçar com os irmãos de fé diferente, não é porque sejamos preconceituosos ou separatistas. De jeito nenhum. É porque nós sabemos o valor da missa. E os bons católicos que eu conheço, já uns 2 ou 3, eu devia ter pego o nome dessas criaturas para mandar canonizar em Roma. Será assim, teve o culto ecumênico, mas eu vim aqui, padre, pedir para o senhor celebrar a missa em ação de graças pela minha formatura. Porque sentiram que não ofereceram a Deus o melhor. Então aí hoje essa solução conciliatória. E aí vai ter sempre a justificativa do diálogo ecumênico. Sendo que no culto eu não posso sequer rezar a Virgem Maria, porque senão eu posso
desagradar os irmãos evangélicos, o próprio evangélico. Eu já fui uma vez na Assembleia de Deus, antes da minha conversão, o pastor está lendo a palavra, um se levanta e fala, eu creio, o outro fala, aleluia, o outro fala, glória a Deus. E eles não fazem isso quando estão no culto ecumênico. Por quê? Porque é próprio deles. Então, tanto o evangélico se sente tolhido quanto o católico. Eles não sentem que eles estão oferecendo o melhor que eles podem. Então a gente precisa começar a rever isso. Por quê? Porque os pais concordam que a formatura dos filhos seja assim. Os católicos vão dizer, não, nós queremos missa. Quem está se formando, que é adulto já, também acha melhor. Então são coisas que precisam mudar. Lógico, para quem tem essa consciência do que é a missa. Um coral que expresse nossos sentimentos para com Jesus não nos une a Ele. Um templo sem altar não existia entre os povos antigos e não tem o menor significado no cristianismo. E por isso, no catolicismo, o altar é o centro, não o púlpito, o coro, o órgão, as rezas de libertação. Veja que quando amamos alguém e queremos lhe dar um presente, nós procuramos dar aquilo que a pessoa gosta e não aquilo que nós mais gostamos. E o que Jesus nos pediu na ceia de despedida? A missa. Então, por isso, nós temos que oferecer missas. Óbvio que isso não anula o valor das demais coisas que possamos lhe oferecer, pois tudo que é oferecido com amor tem valor para Deus. Mas qualquer coisa, por melhor que seja, por mais amor que lhe coloquemos, será inferior ao que Jesus quer e pede, a missa. Porque é no altar que ocorre o sacrifício do Cordeiro de Deus, o memorial de sua paixão. Amor, com amor se paga. Na parábola da porta estreita, Jesus nos ensina que temos duas possibilidades a seguir durante a existência corporal. O caminho estreito, ou seja, o processo de se desenvolver as virtudes cristãs que culminam no amor, ou a estrada larga, que é o caminho da superficialidade da vida, no qual se busca fugir da dor e buscar o prazer, o que é atitude egoísta oposta ao amor. Segundo Freud, o princípio do prazer, juntamente com o princípio da realidade, é a base do rumo dos acontecimentos psíquicos e as duas formas de funcionamento mental. O princípio do prazer caracteriza-se pela procura de prazer e, ao mesmo tempo, de fuga da dor, sofrimento ou tensão por parte de um organismo. Todos os seres vivos obedecem a este princípio, mas no caso do homem, os processos psíquicos inconscientes procuram a obtenção do prazer e este princípio governa o seu comportamento enquanto criança. A criança se move pelo prazer. E por que é assim? Quem ouviu falar aí de pecado original? Isso é consequência do pecado original. Buscar o prazer, fugir da dor. Na teoria psicanalítica, o princípio do prazer, que representa o desejo instintivo de satisfação, olha só, instinto é o que está inscrito na nossa natureza. Vem de fábrica, todo ser humano tem isso. Então, esse desejo instintivo de satisfação é modificado pelas solicitações do mundo exterior, ou seja, pelo princípio da realidade. O princípio do prazer constitui uma energia interna enorme, a qual se opõe o princípio da realidade, que eu já vou explicar. Esta expressão, juntamente com a de princípio do prazer, foi criada por Freud em 1911 para designar os dois princípios do funcionamento mental, ou seja, as duas formas pelas quais o aparelho mental funciona. O primeiro é regido pelo princípio de prazer e desprazer, e o outro pelo princípio da realidade. O princípio da realidade surge subsequentemente ao princípio do prazer, isto é, em criança, existe só o princípio do prazer, e no caso de um adulto,
Existe um princípio secundário que modifica a ação do primeiro, ou seja, o princípio da realidade. Neste princípio existe a possibilidade de se mudar a ação através do pensamento. Olha lá. Como trabalhar o princípio da realidade? Estudando a doutrina, aprendendo o que Deus nos ensina para sermos plenamente felizes. Senão eu serei vítima da carne por causa do princípio do prazer. No princípio da realidade, o prazer pode ser adiado ou uma dor tolerada em nome de um prazer maior para evitar-se uma dor maior no futuro. O funcionamento do princípio da realidade depende da capacidade de antecipação de uma situação futura. E olha que aqui entra a fé. Por quê? Porque ela me propõe um céu de prazeres, onde só entrarei se suportar as dores da vida. A dor de largar um pecado prazeroso, a dor do sacrifício necessário para se construir qualquer virtude. Lembrando que as virtudes são essenciais para que ganhemos o céu. Então, olha a psicologia de Deus, que nos mostra o inferno de dores e um céu de prazeres, para que eu procure evitar essas dores e busque esses prazeres. Deus é o grande psicólogo do homem. O princípio da realidade é uma espécie de mecanismo psíquico que direciona a adaptação do homem à realidade e à ordem moral. Este princípio contrasta e exige a renúncia àquela parte do prazer que supera os limites consentidos pela moral, criando assim graves conflitos interiores. E aí vejam, conflitos existem na medida dos nossos apegos. E aí nós vemos a importância das penitências na nossa fé. Que maravilha, chegamos de um período de quaresma que justamente vai nos educar. Eu fiz questão de ler Freud aqui, não que eu seja um discípulo de Freud, eu sou formado em psicanálise aqui pela Casa Essência, em Brasília, senão para mostrar como a ciência corrobora aquilo que a fé ensina. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. É muito possível que em alguma ocasião, a sós com o crucifixo, te venham as lágrimas aos olhos. Não te contenhas, mas trata de transformar esse pranto num propósito concreto. Essa é a diferença de quem crê em Jesus e de quem o segue. E por isso vamos sair daqui hoje com um propósito. Especialmente me dirijo aos casados que brigam, às pessoas rancorosas, às pessoas dadas a fofoca, julgamento, condenação, que espalham discórdia na paróquia. Cuidado, porque podemos estar nos enganando, brincando de ser cristãos. Podemos estar do lado dos fariseus. Não é o conhecimento da doutrina que vai nos salvar, senão a sua vivência. Vejam que interessante que nós postergamos as dores, como falei, buscamos os prazeres e Jesus vem inverter esse princípio. Por quê? Porque antes da ressurreição veio a cruz. Então Jesus mostra que quem quiser o prazer, quem quiser a glória, quem quiser o prêmio tem que passar primeiro pelo sacrifício. Tem que passar pela dor. Sem isto, não se chega ao prêmio em absoluto. Por que tanto padecimento? Pergunta-se Santo Agostinho. E responde: tudo que ele padeceu é o preço do nosso resgate. Não se contentou com sofrer alguma coisa. Quis esgotar o cálice para que compreendêssemos a grandeza do seu amor e a baixeza do pecado, para que fôssemos generosos na entrega, na mortificação, no espírito de serviço. A união íntima de cada cristão com seu Senhor necessita do conhecimento completo da sua vida, incluindo o capítulo da cruz. Especialmente no protestantismo, a cruz é deletada.
Só se fala da ressurreição, do Deus que me dá o poder, a glória, a vitória aqui nessa vida. Quantos de nós só buscamos o Jesus milagreiro, o Cristo ressuscitado, o mestre de sabedoria, e rejeitamos o crucificado? Aqui se consuma a nossa redenção. Aqui a dor do mundo encontra o seu sentido. Aqui conhecemos um pouco a malícia do pecado e o amor de Deus por cada um dos homens. Essa ficha precisa cair também. Volto a chamar a atenção para não somente a beleza, mas a pedagogia da nossa mãe igreja, que não só nos convida a nos alegrarmos pela vitória sobre a morte e o pecado no domingo da Páscoa, senão que na Sexta-feira Santa nos convida a meditar sobre o que é o pecado. O que o pecado infligiu a Jesus, a sua gravidade. Por isso, São Domingos Sávio, que morreu criança, ali pelos 15 anos, dizia: antes morrer que pecar. Não caiamos no clientelismo do pecado, no comodismo espiritual. Porque além do inferno, para nos motivar a não querer pecar gravemente, existe o purgatório para nos desanimar a cometer os pecados veniais. A Sagrada Escritura diz que nem um copo d'água ficará sem recompensa. Na casa de meu pai há várias moradas. As moradas são diferenciadas. E a nossa morada será tanto melhor quanto mais fizermos por Deus aqui. Não permaneçamos indiferentes diante de um crucifixo. E lembremos-nos do que nos diz São Paulo. Se com Cristo sofrermos, com Ele seremos glorificados. Nós, católicos, somos muito criticados pelos nossos irmãos protestantes, que dizem que nós veneramos um Deus morto, que Jesus já venceu o pecado, que reina na glória. O que a igreja propõe, quando coloca o crucifixo em evidência, é que nós tenhamos essa consciência da gravidade do pecado, para que nós larguemos o pecado. Ao mesmo tempo, nos convida a esse grau de sacrifício, de dar as nossas vidas pelo próximo. Eu costumo dizer que a cruz não fala, a cruz grita. É só a gente olhar para ela, começar a repassar o que nós vimos agora na Via Sacra. Vejam que beleza. Todas as devoções da igreja são para nos edificar, ajudar a lembrar, através de todas essas formas gráficas de vivência da fé, o que é ser cristão. Costumo dizer para as pessoas que estão sofrendo, quando você estiver se achando vítima, quando tudo estiver muito ruim, faz uma meditação sobre a Via Sacra e vê se o que você está passando é pior do que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Qualquer uma das estações, pode ter certeza, vai ter um recado, porque o Espírito Santo está sempre com os homens e mulheres de boa vontade. Então tenhamos esse hábito de meditar na paixão do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.